Conhecendo a classe hospitalar do HUB. Já se perguntou como questionamentos e ideias que surgem ao longo da vida podem se transformar em um projeto dentro da universidade? É como se esses projetos pudessem ganhar importância e relevância o suficiente para a comunidade como um todo. De acordo com Antônio Novoa, nos últimos 30 anos, assistiu-se um crescimento dos sistemas escolares, que foram invadindo todos os espaços e tempos da vida. O apelo recente à educação e à formação ao longo da vida é o episódio mais recente de um longo processo de escolarização da sociedade. Com isso, iniciemos o nosso documentário falando um pouquinho para vocês sobre a nossa classe hospitalar dentro do HUB, Universidade de Brasília. Que tal se a gente começar pelo histórico da classe hospitalar? A classe hospitalar foi marcada por diversas crianças internadas em muitos hospitais da Europa suspeitas de tuberculose e sem acesso à educação. Até que em 1935, Henri Cellier percebeu a necessidade de levar a escola para essas crianças, levar uma educação para elas, e fundou a primeira classe hospitalar na França. Já anos mais tarde, em 1939, o Ministério da Educação da França instituiu o cargo de professor de classe hospitalar, onde você tinha uma formação contínua de 2 anos e saía apto para dar aulas. Então a gente consegue perceber que de 1935 a 1939 não foi um período tão longo de tempo e a ideia de classe hospitalar já estava bastante difundida, tanto que não se restringia mais só à França, já estava na Alemanha, nos Estados Unidos, no Chile, e em 1950 a gente tem a notícia da primeira classe hospitalar no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no Hospital Bom Jesus. Só que aqui no Brasil demorou um pouquinho mais. Só em 1994 o MEC de fato oficializou esse tipo de escola aqui, através das políticas de educação e educação especial. Então, a partir daí, a classe hospitalar se difundiu pelo Brasil. E hoje, a gente também tem a classe hospitalar no HUB, o Hospital Universitário de Brasília. Mas essa história eu vou deixar para a Ju contar para vocês. Olá! Vim falar para vocês um pouquinho sobre a classe hospitalar dentro do HUB. Bom, a classe hospitalar do HUB, na verdade, é nomeada Brinquedoteca Renato Russo. A brinquedoteca, ela tem o intuito de dar um suporte às crianças que estão hospitalizadas ou internadas dentro do Hospital Universitário de Brasília. O que vocês talvez não saibam é que, na verdade, essa brinquedoteca Renato Russo, ela tem em várias unidades de vários hospitais aqui dentro de Brasília. Beleza, Ju, mas como vocês chegaram até o HUB? Como o NEC Bio, que está dentro do Instituto de Biologia, foi parar dentro do HUB? Pois bem, Luana Alves era aluna de graduação quando resolveu fazer um trabalho de educação voltado para a educação não formal. A educação não formal de ensino significa fora do ambiente escolar. Luana resolveu fazer o trabalho dela dentro de um hospital. E por que não o HUB? Porém, ela entendeu que esse processo seria muito longo e bem burocrático. Acabou resolvendo deixar um pouquinho de lado. Cerca de um ano depois, eu, Michael e Amanda resolvemos fazer um projeto muito parecido com o dela. Descobrimos a existência desse pré-projeto, entramos em contato com ela e, junto com as nossas orientadoras, a Ana Júlia e a Cristiane, a gente fundou o que é hoje o nosso projeto de classe hospitalar. Mas não pense que foi facinho não, viu? Uma jornada muito complexa, papelada para todo lado, idas e vindas pelo Conselho de Ética de Medicina, até que finalmente o nosso projeto saiu do papel. Mas somente para março e abril de 2019 que a gente realmente começou a atuar dentro da classe hospitalar. A equipe da ala pediátrica sempre foi muito receptiva e entendeu que o nosso projeto poderia agregar de maneira muito positiva, estando ali presente e trazendo atividades legais, divertidas, com informação, não só para as crianças, mas também para os acompanhantes. O nosso projeto inicial visava trazer
ciências para as crianças que estavam hospitalizadas. Mas com o passar do tempo e as experiências que a gente obteve lá, a gente entendeu que precisávamos adaptar bastante as nossas atividades e entender que ali existem várias limitações, não só pelo fato das crianças estarem ali hospitalizadas e sob cuidados médicos, mas também devido ao contato nosso com as crianças, entre as crianças. Todas as nossas atividades são exclusivamente destinadas àquela classe hospitalar dentro do Hospital Universitário de Brasília. Antes mesmo de uma pandemia, todas as nossas atividades eram adaptadas e nós seguíamos um protocolo de segurança e de higiene para garantir não só a segurança das crianças que estavam ali realizando as atividades, mas também para nós que participamos e estamos ativamente dentro do hospital. No segundo semestre de 2019, nossa equipe ficou bem maior e hoje nós temos uma equipe bem grande também. 2020 era para ter sido o ano da classe hospitalar. Por quê? Porque 2019 serviu de experiência para a gente se aprimorar e entender como realmente funcionaria as nossas dinâmicas dentro da classe. Porém, enfrentamos uma pandemia que não era esperada. Mas tudo bem, decidimos dar a volta por cima e agora que as atividades voltaram dentro da universidade, resolvemos nos adaptar ao novo normal. E agora estamos atuando como uma classe hospitalar virtual, com o intuito de trazer alfabetização científica e informações sobre ciências e atividades que a gente já desenvolveu e que pretende desenvolver dentro da classe. A seguir, você vai ver algumas das atividades que foram realizadas em 2019 e entender melhor como tudo funcionava dentro da classe hospitalar HUB. As atividades que eu desenvolvi na classe hospitalar do Hospital Universitário de Brasília foram relacionadas ao tema água, as propriedades físico-químicas da água. Eu realizei 2 diferentes experimentos. No primeiro eu tratei a respeito da tensão superficial da água e no segundo foi relacionado à densidade da água. Eu vou repassar os 2 experimentos aqui com vocês. Para o primeiro experimento, nós vamos precisar de um copo com água, de um conta-gotas e de um copo graduado. Também vamos precisar de uma lupa. Para iniciar o experimento, devemos preencher o conta-gotas e o copo graduado com água, devendo deixar o copo graduado preenchido com água até a sua borda, como podemos ver no vídeo. Os participantes foram então questionados quantas gotas seriam necessárias acrescentar para fazer a água derramar. Estas foram consideradas as hipóteses. Com o auxílio do conta-gotas, fomos acrescentando a água, e caso ela ainda não transbordasse com a hipótese inicial dos participantes, eles foram estimulados a continuar levantando hipóteses da quantidade de gotas a mais seriam necessárias. São necessárias, em média, 70 gotas para a água finalmente transbordar, e com o auxílio de uma lupa, os participantes podem observar a superfície que se forma na borda do copo. Houve, então, uma discussão a respeito do fenômeno responsável pelo acúmulo de água acima da borda do copo, a tensão superficial, estimulando os participantes a assimilar a explicação com exemplos do dia a dia em que eles podem perceber essa tensão superficial da água. Para o segundo experimento, nós vamos precisar de um copo com água, de pincéis de quadro branco e de um prato. Este prato não precisa ser de vidro para a segurança dos participantes. Para iniciar o experimento, pedimos que os participantes fizessem um desenho na superfície do prato com um dos pincéis de quadro branco. A partir disso, os participantes foram estimulados a levantar hipóteses sobre o que aconteceria com o desenho quando jogássemos a água no prato com o desenho em sua superfície. Após a formulação de hipóteses, colocamos a água sobre a tinta na superfície do prato. Com isso, podemos observar o desprendimento da tinta. É importante que os participantes compreendam que, pelo fato da tinta não aderir ao prato e não ser solúvel em água, ao acrescentarmos a água no prato, esta, por ser mais densa que a tinta e por apresentar polaridade diferente da tinta de caneta, ocorre uma separação e a água posiciona-se abaixo da tinta, promovendo esse desprendimento do desenho da superfície do prato. Muitos processos que acontecem no nosso dia a dia podem ser explicados pela ciência, inclusive a produção daquele pão quentinho que a gente toma no café da manhã. Você já parou para pensar
como que ele é produzido? Falando em pão, nós utilizamos o ingrediente desta receita em uma das nossas atividades, que foi o fermento biológico. Juntamente com este ingrediente, nós utilizamos também açúcar adoçante, precisamos de 3 garrafinhas plásticas pequenas, também 3 balões de aniversário, e aí nós misturamos 5 gramas de fermento biológico com água morna. Misturamos bem até dissolver. Então, distribuímos essa mistura de forma igual para cada garrafinha, onde na primeira adicionamos açúcar, na segunda adicionamos 10 gotas de adoçante e na terceira apenas 1 colher de água e fizemos essa mistura. Em seguida, colocamos um balão na abertura de cada garrafinha e esperamos mais ou menos uns 20 minutos para observar esse resultado que está aparecendo aqui na tela. E com isso, demonstramos como os micro-organismos podem ser utilizados, por exemplo, na produção de alimentos. Além disso, nós fizemos também um jogo de quebra-cabeça, cujo nome era Como os micro-organismos causam doenças. Esse jogo era composto por 8 peças de EVA em formato de Y, que simulavam os anticorpos. Além disso, nós tínhamos 8 peças que não se encaixavam nesses anticorpos, que seriam os antígenos incompatíveis, e também 8 peças que se encaixavam nesses anticorpos, que seriam os antígenos compatíveis. Durante o processo dessa atividade, quando os participantes juntavam as peças, eles podiam entender que aquelas peças que não encaixavam estavam representando os micro-organismos que nosso corpo não tem defesa, enquanto as que encaixavam significava que nosso corpo possuía as defesas corretas, para combater esse micro-organismo. Então, essa atividade ela tinha um objetivo de proporcionar a compreensão de como nosso sistema imunológico funciona e como nosso organismo faz para identificar ou combater essas doenças causadas por micro-organismos. Pois é, Maicon. E hoje, mais do que nunca, a gente sabe como é importante atividades onde a gente entende a defesa do nosso corpo e também processos de higienização. Foi pensando nisso que nós elaboramos o jogo Higiene e Memória. Isso aí, Amanda. Então, as cartas desse jogo tinham imagens com hábitos de higiene e cartas complementares com as sugestões de como devemos praticá-las. Então, os participantes recebiam um total de 14 cartas, sendo 7 delas com essas imagens dos hábitos de higiene e as outras 7 com a descrição ou a sugestão de como devemos praticar esse hábito de higiene em questão. Então, essa atividade fez com que os participantes tivessem um contato com essas práticas de higiene de uma forma mais lúdica, mais descontraída. E o legal é que desenvolver essas atividades foi muito importante para debater esses temas que estão presentes no nosso cotidiano e também para promover o bem-estar dos pacientes internados. O jogo O Semáforo dos Alimentos, da classe hospitalar. A atividade se baseia em um jogo de tabuleiro em forma de semáforo, onde terão 3 cores, cada cor representará quantas vezes durante a semana cada alimento pode ser consumido. A cor vermelha são para alimentos que podem ser consumidos no máximo 1 vez durante a semana. A cor amarela são para alimentos que podem ser consumidos no máximo 3 vezes durante a semana. E a cor verde são para alimentos que podem ser consumidos durante todos os dias. Leite, ovo, tomate, batata frita, são todos alimentos que estamos bem familiarizados. Mas vocês acham que podemos consumi-los quantas vezes durante a semana? Vamos dar um exemplo. Hambúrguer. Vocês acham que podemos comer quantas vezes durante a semana? Isso mesmo, no máximo 1 vez. Logo após o término da atividade, podemos conferir com o aluno os locais que foram colocados cada alimento e corrigir caso seja necessário. O jogo do semáforo tem a proposta de refletir sobre hábitos alimentares e de vida, considerando sua importância para a manutenção da saúde, além de promover noções de nutrição e alimentação saudável. Os Jogos do Cerrado, da classe hospitalar. Os Jogos do Cerrado têm como objetivo trabalhar com a fauna e flora nativa do Cerrado. Além disso, realizar divulgação científica sobre os animais e plantas que vivem no bioma. Os Jogos do Cerrado são constituídos por 5 subjogos, sendo eles o Jogo da Memória, no qual possui uma carta descritiva sobre um animal ou planta e uma carta com a imagem do mesmo. O Organismo Sou Eu é um jogo de adivinhação a partir de perguntas e respostas como sim ou não.
Imagem e Ação é um jogo onde os participantes irão tentar acertar o animal ou planta presente na carta com sua descrição a partir de mímicas ou desenhos. O Super Trunfo é composto com cartas que possuem 4 categorias diferentes, sendo ameaça de extinção, peso, expectativa de vida e gestação. Os participantes irão comparar os valores entre as cartas de uma categoria escolhida pelo jogador da vez. Ganha quem tiver o maior número, porém, na categoria ameaça de extinção, ganha quem tiver com o menor número. O Perfil do Cerrado é um jogo de tabuleiro onde os participantes escolhem uma carta e um número de 1 a 4 para adivinhar qual é a planta ou animal. Acertando, poderá jogar os dados e avançar as casas no tabuleiro. Os Jogos do Cerrado abrangem tanto a observação do meio ambiente quanto a preservação das espécies nativas e ensina também a conhecer e discutir sobre a fauna e flora do cerrado. Todos sabemos que a dengue é um dos principais desafios para a saúde pública brasileira. Dessa forma, as atividades Classe contra a Dengue foram elaboradas com o intuito de promover capacidades e competências em seus participantes, permitindo-lhes assim melhor atuação nos processos de decisão do cotidiano. Todas as atividades são contempladas no currículo em movimento, mais especificamente nos eixos letramento e ludicidade. Bem sabemos que as crianças aprendem muito mais de forma natural, lúdica e divertida. Pensando nisso, foram elaborados um ciclo de 4 momentos para contemplar todas essas categorias. Quando já estamos lá com as crianças, nós iniciamos com a nossa primeira atividade, onde a gente vai se conhecendo e conversando, perguntando para elas o que elas pensam, o que elas ouvem, o que elas veem e o que elas falam sobre a doença. Dessa forma, a gente já vai podendo saber as histórias de cada uma e o quanto elas sabem sobre o assunto. Em seguida, nós passamos um pequeno vídeo do YouTube que conta de forma animada o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti e como ocorre a transmissão da doença. E logo após esse vídeo, nós trabalhamos com os nossos modelos, onde pedimos para as crianças ordenarem esses modelos de acordo com o que elas entenderam sobre o ciclo de desenvolvimento do mosquito da dengue, desde o ovo até a fase adulta. Já no terceiro momento, a gente vai trabalhar com as crianças a atividade do campo minado, onde a gente entrega uma folha com o desenho de um quintal e a gente pede para elas identificarem onde aconteceria o foco da dengue. Elas circulam essas irregularidades e assim elas conseguem um entendimento mais fácil associando ao local onde elas vivem. E depois disso a gente parte para o quarto e último momento da atividade, que é o trabalho com as paródias. A gente utiliza 3 paródias, 2 que a gente retirou da internet e uma que desenvolvemos. E nessa paródia a gente trabalha com a ludicidade, também atrelando a cuidados, a sintomas e ao foco e cuidado com a dengue. Era uma casa tão bem cuidada, não tinha lixo e água parada. O Tauaé diz ali não vem, pois não consegue picar ninguém. Não tinha febre nem dor no olho, dor de cabeça ou dor no corpo. Se todo mundo então ajudar, muito sadios vamos ficar. Mas se a casa tão limpa está, esse mosquito vai acabar. Após conhecerem um pouco sobre a classe hospitalar, vamos falar sobre os frutos que colhemos deste maravilhoso projeto. O projeto desenvolvido pelos estudantes de biologia no Hospital Universitário de Brasília alcançou inúmeros resultados positivos, entre eles a produção de 3 trabalhos de conclusão de curso, os TCCs. O primeiro TCC desenvolvido pela aluna Luana Alves foi o ensino de ciências na classe hospitalar do Hospital Universitário de Brasília, explorando sobre a água. Sob a orientação da professora doutora Ana Júlia Pedreira, esse trabalho teve como objetivo propor e avaliar metodologias com atividades experimentais
relacionados ao ensino de ciências, tentando focar na viabilidade para o ambiente hospitalar e na contribuição para a alfabetização científica. Outro trabalho que surgiu a partir das atividades desenvolvidas na classe foi o trabalho do Jogo do Semáforo de Alimentação, uma ferramenta educativa no ensino de ciências para a classe hospitalar do Hospital Universitário de Brasília, desenvolvido pelo Gabriel de Moura, sob a orientação da professora doutora Cristiane Russo, também orientadora do projeto da classe hospitalar. O objetivo do trabalho era avaliar o potencial pedagógico do jogo Semáforo de Alimentação em trabalhar os conhecimentos relacionados à educação alimentar e nutricional, e esse jogo foi adaptado e confeccionado pelo próprio Gabriel. Por fim, a classe hospitalar foi importante também para o trabalho Ensino de Ciências em Classe Hospitalar, a microbiologia na promoção da alfabetização científica, desenvolvido pelos alunos Amanda Machado e Maicon Chaves, sob a orientação da professora doutora Ana Júlia Pedreira, que também é orientadora do projeto da classe hospitalar. Já esse trabalho teve como objetivo a investigação da relação entre o cotidiano, micro-organismos e práticas de higienização realizadas por pacientes e seus acompanhantes da ala pediátrica do HUB, como forma de promover a alfabetização científica. As conquistas não pararam por aí. Alguns trabalhos desenvolvidos pelos estudantes integrantes do projeto da classe foram aceitos e apresentados em alguns congressos científicos. Esses eventos são de grande importância para a divulgação do projeto, bem como para compartilhar as experiências e aprendizados com alunos e professores de biologia de diversos estados. O trabalho Um olhar sobre o ensino não formal de biologia para pacientes e acompanhantes em ambiente hospitalar foi apresentado no 12º Encontro Nacional de Educação em Ciências, ENPEC. E o 5º Encontro Regional de Ensino de Biologia contou com a contribuição do trabalho Classe Hospitalar como Ambiente de Ensino, reflexões a partir da proposta de uma abordagem não formal e lúdica, da autoria dos discentes Amanda Fernandes, Juliane Bagno e Maicon Veiga, orientados pela professora Cristiane Menezes. Obrigada pela sua atenção. Este foi Documentário destinado à 20ª Semana Universitária UNB, 20 anos de conexões. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. He never answers me. When I call he makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday and left it feels so far away. I miss the old days. Memories of us keep killing me slowly. You don't really care, don't want you to hold me. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive. If everything was good then you would feel alive.